Deus, bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de todos vocês. Bom dia a todos que também nos acompanham pelos canais da nossa igreja, que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. E convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1, Salmo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Salmo 1, nós vamos lê-lo inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos ao Senhor, nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra que é vida e é luz. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor, e aplique essa palavra nos nossos corações, para que possamos andar nesta vida como justos, como crentes do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como única base e única regra a Tua palavra. E é assim que nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, os salmos, o saltério, 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia, é o tradicional inário da comunidade de Deus. Desde os antigos judeus até a igreja, até os dias de hoje, os salmos são a expressão mais concreta da fé que o povo de Deus tinha em relação ao Senhor, expressando de várias formas, de formas poéticas, de formas cantadas, de formas líricas, toda a experiência de vida que o povo de Deus tem para com o Senhor. Se você perceber, dentre todos os salmos, dentre muitos deles, a tônica maior é os salmos de lamento. Por quê? Porque a nossa vida, ela é, de fato, feita por muito mais momentos em que nós temos que nos preocupar do que momentos em que efetivamente nós temos felicidade. E quando nós falamos de salmos, nós temos a ligeira impressão que nós estamos lidando apenas com hinos de louvor ao Senhor. Nós temos muitos hinos de adoração que adoram ao Senhor pela sua essência, que louvam ao Senhor pelos seus grandes feitos, mas nós temos salmos que são especificamente e estrategicamente colocados dentro do saltério para nos levar a uma compreensão maior da pessoa e das obras que o Senhor tem feito no meio das nossas vidas. O saltério ele é dividido em 5 partes, em 5 livros, mas especificamente nesse salmo que nós lemos, o Salmo 1, é a abertura de todo o saltério, os 150 salmos, mas é a abertura também do primeiro livro, que vai do Salmo 1 até o 41. E esse salmo tem uma tonalidade muito diferente de todos os outros, porque não é um salmo de louvor ao Senhor, não é um salmo de lamento, não é um salmo onde o povo de Deus expressa algum tipo de alegria em relação a estar na presença do Senhor, por exemplo, mas é um salmo que nós chamamos de salmo de instrução. Ou seja, antes de nós louvarmos ao Senhor, antes de nós expressarmos a nossa fé no Deus de Israel, parece que esse salmo foi estrategicamente colocado para que, antes de tudo, nós possamos conhecer a Deus e saber, o mais importante, qual é a fonte desse conhecimento, qual é a fonte que lastreia e baseia todo o nosso relacionamento com esse Deus que nós estamos a ponto de adorar, que nós estamos a ponto de nos relacionar em todos os âmbitos da nossa vida, sejam em momentos bons, sejam em momentos não tão bons assim. Esse salmo de número 1 fala da excelência da palavra de Deus, tendo como perspectiva 2 tipos de pessoas.
Nós temos de um lado os justos e nós temos de outro lado os ímpios, que são comparados na sua forma de viver e de se relacionar com Deus e são analisados de acordo com o seu fim. Ou seja, o que acontece depois de uma vida inteira vivendo como ímpio e o que acontece depois de uma vida inteira vivendo como justo. E a pergunta mais importante aqui é: vale a pena andar por esse caminho que o Senhor está nos convidando a andar por meio da sua palavra? Esse salmo fala, enfim, de felicidade, de bem-aventurança. Se realmente nós temos algo de concreto que sobre da nossa vida, depois de nós passarmos por tribulações, depois que nós passamos por momentos bons, ruins, o que sobra? E o verso de número 1, ele começa a nos explicar sobre a felicidade, sobre esse caminhar com Deus de maneira negativa, ou seja, explicando em primeiro lugar o que a felicidade não é. É um recurso pedagógico judaico em começar a mostrar o que é alguma coisa, mostrando primeiro aquilo que não é. E o texto diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cada frase que nós temos aí, ímpios, pecadores, escarnecedores, nos faz imaginar que há um tipo de gradação, tanto naqueles que são classificados como aqueles que estão longe da aliança, como no seu proceder, ou seja, andar, se deter e se assentar. É como se nós estivéssemos longe da presença do Senhor, nós deixamos de andar. Nós andamos cada vez mais devagar, ao ponto de nós pararmos, e quando nós paramos, nós efetivamente nos assentamos, ou seja, é uma espiral descendente do pecado, que nos corrói, que nos torna pessoas cada vez mais indignas, que faz com que nós estejamos cada vez mais longe de Deus. Nós que antes éramos apenas ímpios, pecadores, com o passar dos anos e longe desse contato instrutor da lei do Senhor, nós passamos a ser escarnecedores. Ou seja, a questão não é simplesmente você não crer mais em Deus, é você escarnecer em cima desse Deus. E é justamente, meus irmãos, esse o momento de vida que nós vivemos no mundo, onde a fé, principalmente a fé cristã, ela é escarnecida, ela é vilipendiada. E isso nos mostra o grau de degradação e quão longe do padrão de bem-aventurança nós estamos. Padrão esse que não vem com aquilo que o mundo pode nos dar, mas padrão esse que vem apenas e tão somente por meio da aplicação da lei do Senhor na nossa vida. E a partir do versículo 2, o salmista começa a nos instruir sobre o que é a verdadeira vida pautada nessa palavra e qual que é o efeito de felicidade que essa palavra ela nos dá. Em primeiro lugar, meus irmãos, podemos ver no verso 2 que a verdadeira felicidade está em conhecermos a vontade de Deus. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O seu prazer, a sua satisfação está em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, tanto de dia quanto de noite. Isso quer dizer que na prioridade daqueles que são chamados, na prioridade do povo de Deus, na prioridade dos crentes, conhecer a Deus está e sempre vem em primeiro lugar. Agora, como que nós nos aplicamos a conhecer? Com prazer, não com pesar. Meus irmãos, a obra do Senhor e a vida cristã deve ser feita com alegria. Por que com alegria? Porque nós temos a mais firme convicção de que aquilo que nós fazemos, estamos fazendo porque é para Deus e porque é o melhor, tanto para a glória de Deus, como para também o meu benefício. O quanto nós nos aplicamos em conhecer ao Senhor.
Estamos no mês da reforma, como o reverendo Marcos tem trazido durante todas essas semanas. Uma das marcas principais da reforma protestante de 1517, e que foi prosseguida por Calvino, por Zwingli, em toda a Europa continental, é a supremacia do valor da autoridade das Escrituras. Quer dizer que a Escritura ela é o padrão máximo da nossa fé, da nossa prática. É a régua com a qual nós medimos a nossa espiritualidade. Nós podemos apenas afirmar isso, que a palavra de Deus é valiosa com as nossas bocas, mas de fato não vivê-la, porque nós não lemos a Bíblia em casa e nós não fazemos nem sequer um mínimo esforço para aplicar na nossa prática aquilo que de muito nós temos no nosso cérebro e no nosso coração. A verdadeira felicidade está em conhecer, e conhecer aqui não é no seu sentido apenas cognitivo, na sua mente, mas o verdadeiro conhecimento é quando a mente se liga ao coração e o coração começa a ditar as suas atitudes, mover as suas mãos, os seus pés, a sua boca, o seu olhar, enfim, prazer em meditar na lei do Senhor, em ruminar essa lei. Essa palavra meditar quer dizer ruminar, você digerir, você mastigar, você saborear. Eu gosto muito de comer, e um dos maiores prazeres em comer, dizem que não é comer rápido, mas é comer devagar. Porque quando você come devagar, quando você mastiga, você consegue sentir o sabor. É nessa profundidade que nós temos que nos achegar à palavra do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, a verdadeira felicidade está em nós experimentarmos o quão Deus é, o quão Deus é generoso às nossas vidas, ou seja, experimentar a prosperidade de Deus que decorre do conhecimento firme e prazeroso na lei do Senhor. Verso 3, Ele é, ou seja, o justo é, como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O Antigo Testamento afirma em muitos lugares que realmente Deus, Ele tem bênçãos para derramar àqueles que se mantêm fiéis à sua palavra, aqueles que se mantêm fiéis aos seus termos, aos termos da aliança. É como se nós fôssemos comparados a uma grande e frondosa árvore, a uma mangueira, por exemplo, que está dando mangas aí, como você começa a ver que está cheio de manga, e a mangueira só tem sentido por causa daquele fruto, a macieira só tem sentido por causa das maçãs que ela produz. Então você, como justo, é plantado junto a essas correntes, e você dá o seu fruto no tempo certo, a sua folha não murcha, e tudo o que você faz está bem sucedido, não no sentido de não termos mais pecado, não no sentido de que não vai haver mais problemas, mas no sentido de nós realmente fazermos aquilo que está no centro da vontade de Deus. E é isso que nos torna prósperos, frutíferos, abundantes. Como que está o fruto das suas ações? Será que esse conhecimento de Deus, a presença desse Espírito Santo que te ilumina a compreender a palavra de Deus, está gerando em você alegria, paz, amor, a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio? Ou estão gerando coisas que não são exatamente os frutos que nós esperamos na vida de um crente? E está aqui, meus irmãos, a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é você cumprir exatamente o propósito para o qual Deus te chamou para cumprir nesse mundo. Se Deus te chamou para ser macieira, é para você dar muitas maçãs. Se Deus te chamou para ser um crente no Senhor Jesus Cristo, é para você ser um crente cheio de boas obras, de frutos de justiça que glorifiquem ao nosso Senhor. Isso é felicidade, isso é bem-aventurança. É ter o que oferecer às pessoas. É ser mais do que você mesmo e passar a ser aquilo que realmente Deus quer que você seja, de forma plena, abundante e próspera. Os ímpios não são assim.
Olha só como o salmista compara a produtividade dos crentes com a esterilidade dos ímpios. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Os ímpios podem ter mais sucesso no mundo do que os crentes. Pode ser. Os ímpios podem ter mais fama que os crentes. Pode acontecer. Os ímpios podem ter mais dinheiro que os crentes, mais saúde que aqueles que são chamados. Mas no fim, eles serão apenas como palha, que uma simples brisa é suficiente para espalhá-los, para destruí-los, porque eles não têm raiz, porque eles não sabem o propósito da sua existência, porque eles são secos, aparentam ser alguma coisa, dão volume, mas quando realmente são colocados à prova, não se sustentam, viram apenas cinza e folhas dispersas sobre o campo. A verdadeira felicidade está, meus irmãos, em estarmos junto à presença de Deus, junto a essas correntes, como árvores plantadas por Ele. Será que a gente tem invejado a felicidade, o padrão de felicidade do mundo? Ou será que a gente tem entendido que a verdadeira felicidade não está lá fora, mas está dentro, na presença do Senhor? E em terceiro lugar, meus irmãos, o texto nos ensina que a verdadeira felicidade está em ser reconhecido por Deus. É muito gostoso quando as pessoas vêm e reconhecem o seu valor, não é verdade? Pô, meu irmão, você é uma bênção. Quem não gosta de receber um elogio como esse? Você é uma pessoa muito preciosa. Você é um bom trabalhador. Você é um bom obreiro. Você é um bom diácono. Você é um bom presbítero. Você é um bom pastor. O nosso ego fica massageado. E nós ficamos felizes e nós achamos que isso é a felicidade. Quando nós sabemos pela nossa prática e experiência de vida que a multidão que gritava Hosana é a mesma multidão que pode gritar crucifica-o. Mas a verdadeira felicidade, meus irmãos, essa felicidade que vem por meio da obediência da palavra de Deus, traz a nós como recompensa um reconhecimento, não propriamente dos homens ou das mulheres, mas do próprio Deus. Versos 5 e 6. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios, meus irmãos, eles podem ir até um certo limite. Mas diante de Deus, diante da congregação dos justos, eles serão julgados. Aquilo que eles sonhavam ser a felicidade, se transformará na sua maior desolação. Aquilo que eles tinham como fonte da sua segurança, lhe será repentinamente tirado. Mas quanto a nós, os justos, o último verso nos ensina: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando nós falamos aqui que Deus conhece o nosso caminho, isso quer dizer que Deus não está apenas vendo o nosso caminho, mas Deus tem no fim dessa jornada da vida uma recompensa. Para mim, para você. E é por causa dessa recompensa, e é por causa dessa fidelidade e dessa graça de um Deus misericordioso, que mesmo a despeito dos nossos pecados, das nossas falhas, se manifestou em nós, nos leva por essa jornada pautada pela lei, e nos promete essa recompensa, é que nós podemos ser considerados realmente felizes. Porque o nosso fim será bom. Porque nós temos dentro do nosso coração esperança de que hoje nós vivemos uma situação limitada. Hoje nós vivemos assolados por doenças, pandemias, por ameaças de morte. Hoje nós vivemos com crises econômicas no nosso colo. Hoje nós vivemos com todas as limitações que esse tempo e esse mundo nos impõem. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, ou quando nós nos aplicamos ao conhecer a palavra de Deus, Ele também garante que nos conhece
que nos levará a bom termo e que nos fará realmente viver a realidade dessa felicidade, que hoje nós só conhecemos por ouvir falar. Ou no mais, ou no muito, nós só conhecemos gotas daquilo que realmente será a nossa felicidade plena, que é estarmos na presença do Senhor para sempre e sermos reconhecidos por Ele. Meus irmãos, vale a pena nós darmos ouvidos à voz do salmista esta manhã e pautarmos toda a nossa vida no real conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento que nos leva a uma vida frutífera, abundante, e uma vida que sobre todas essas coisas, sobre toda a missão que o Senhor tem para nós, sobre tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, é uma vida onde no final nós seremos conhecidos, nós seremos reconhecidos por esse Deus que nos chamou para sermos justos diante da sua presença. Que baseados nessa instrução, aí sim nós possamos adorar ao Senhor com alegria. Aí sim nós possamos cultuar ao Senhor realmente com propósito. Aí sim nos relacionarmos e termos comunhão entre os irmãos. Tudo começa no prazer, na lei do Senhor. Que essa lei possa estar no nosso coração, fazendo morada hoje e sempre em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua sabedoria, em nos comunicar a tua palavra, Senhor. Essa felicidade que vem por meio de nós vivemos de acordo com essa palavra, que nos faz crentes frutíferos, que nos faz, Senhor, ser reconhecidos, que nos faz, Senhor, estar na tua presença. Ó Deus, concede a graça e aplica essa palavra nos nossos corações por meio da ação do teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.